amigos, sejam todos bem-vindos ao Globotechcast, o podcast da tecnologia da Globo, falando de agilidade, falando de inovação e tecnologia, muita tecnologia. E hoje, meus amigos, estamos aqui para falar de agilidade, mas não é qualquer agilidade. A gente vai falar de agilidade com elas, as nossas queridas construtoras de cultura, construtoras de agilidade, fomentadoras de incentivo e inovação aqui dentro da Globo. Trouxemos aqui para falar um pouco mais de agilidade e de toda essa presença feminina. Eu, apenas um mero antagonista, vou entregar aqui para as minhas protagonistas. Gente, estamos aqui hoje com Carol Bezerra, Vanessa D'Aguiar e aqui do meu lado, Jorge Morgado, outro antagonista, né? Porque hoje e sempre, o show é delas, né, Jorginho? Com certeza, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou até abrir aqui fazendo a minha autodescrição, né? Eu sou um homem branco, tô de camisa verde claro, da cor dos meus olhos. Que coisa linda! Entendeu? Tenho cabelo claro, tô aqui num fundo azul, né, do Globotechcast, e aqui com a imagem da nossa querida comunidade Você Mais Ágil. É verdade, e a gente não pode esquecer, este episódio é patrocinado por Você Mais Ágil, cara? Você Mais Ágil, a comunidade de agilidade da Globo, aqui a galera fazendo o show. Faz acontecer, né, Faz acontecer. Um grande abraço para todos os colegas que participam e acompanham a comunidade Você Mais Ágil. É isso aí. Ágil. Vou abrir aqui então, Vanessa D'Aguiar. É um Arregou, prazer galera. imenso você estar aqui com a gente. Uma das nossas líderes aqui do Globotechcast, né? Nossas âncoras aqui, Essas âncoras, né? Eu assim, amo. Uma das nossas divas aqui Meu do Deus. Globotechcast. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, muito feliz de você estar aqui. E, assim, estendi agora aqui para você o tapete vermelho. Faça as suas e aí apresentações. Vou eu andandinha aqui, ó. Ixi, Maria, que maravilha. Ganhamos um mês aqui, eu e a Carol. Fomos tão enaltecida que eu até perdi o meu rumo aqui. Mas maravilhoso, gente. Então, eu vim estreando minha camisetinha do Globotechcast aqui. Tô super feliz que tô usando ela, tô belíssima. Vou me autodescrever, então, né? Aí, mulher branca, estatura mediana. Mediana, senhor. Sim, com certeza. Mediano, 1,51 m. Você não me pira, não não. Cabelo castanho, comprido. E hoje eu tô sem óculos, então, assim, me esforçando bastante. E aí, Carol? Carol já é nossa amiga aqui, né? Também uma das nossas divas aqui do Globotechcast. Eu tô amando esse babado, né? gente. Eu vou ficar ouvindo isso sempre que eu acordar meio na bad, eu vou ouvir o Patané e o Jorge falando, levanta, né? Fomentadora, Uma diva. Vou das falar, nossas levanta, âncoras mulher. aqui de Nossas agilidade. âncoras, fala, levanta, mulher, entendeu? levanta. Falou de agilidade, falou de Carol Bezerra e Louco! Vanessa D'Aguiar. Falou assim, reage, bota um cropped, vai à luta, minha filha. Bom, gente, olá, internet, boa tarde, bom dia, boa noite, totalmente fora de ordem. Eu sou a Carol Bezerra, vou me autodescrever, sou uma mulher negra, tenho cabelos alisados, está preso hoje no rabo de cavalo, eu uso óculos na cor laranja, caramelo, que você entender melhor. Eu tô com uma camisa listrada aqui com algumas cores, assim, meio unicórnio, um casaco do Harry Potter, que não vai negar a minha nerdice. Tô muito feliz. E que já tá perigando dela emprestar pra mim. E eu sou mediana acima da Van. Isso é um absurdo. Não, peraí, você tá Eu tô tá todo chocada. mundo na vibe de se descrever, também vamos descrever, né? Vamos ver o que vai dar, porque o Jorjão parecia classificado romântico. Exato. Ficou maravilhoso. Bem, eu sou um sujeito, né, de cor morena, né, apesar de estar certificado como branco, eu sou moreno, né, cabelos ralos, poucos e grisalhos, né, usando óculos, a camisa aqui da agilidade no peito, né, agilidade no coração. Que lindo. E um homem feliz, né, por estar aqui com vocês, né, uma companhia tão incrível. E eu vou aproveitar para emendar, né? E assim, gente, quando a gente fala de agilidade, né, parece muito comum, né? A gente está falando de um tema que para a gente é comum, que para a gente está tudo bem.
mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem esse conhecimento sobre agilidade, né? E ainda quando a gente fala mais de presença feminina na agilidade e todo esse contexto, é importante a gente trazer para a galera, e agora sobre o olhar delas, né? Meninas, como é que vocês descreveriam a agilidade aí para o nosso público, para a nossa audiência? O que é agilidade, né? Sob o seu prisma. Fala para a gente. A primeira coisa de agilidade que é importante a gente pensar é que não vai ser um punhado de ferramentas e práticas. Tem isso também, né? Mas o que vem cobrindo tudo isso, e por que a agilidade virou uma onda no mercado e segue sendo, apesar de todas as tretas que a gente tem ouvido e tem vivido em tecnologia, é uma mentalidade, né? Então, tudo que a gente vai acoplando como metodologias, boas práticas, né, tem o mesmo fundo de mentalidade, né? E vai resgatar coisas lá de trás, né? Porque se a gente for ver, muito do que a gente usa veio de indústria, né? A tecnologia adaptou, mas veio de indústria. E uma indústria antiga. E uma indústria antiga, né, minha gente? Aí fala assim, mas isso aí tá funcionando, hein? Mas agora a gente faz software, hein? O negócio é digital, mas vamos usar esse negócio que funcionou. E a mentalidade por trás disso é que é rica, né? Então, uma das coisas que eu acho mais legais a gente sempre bater para quem estiver chegando é que a agilidade não tem a ver com rapidez, né? Tem a ver com rapidez em relação a aprendizado, né? Porque você experimenta, erra, aprende, e isso em ciclos mais curtos, né? Então, você fica ali tendo uma melhoria contínua e tal. Mas tudo que eu tô falando é o quê? Mentalidade. Então, acho que a primeira coisa para a gente calçar aqui é que é uma mentalidade que já está no topo faz alguns anos, né? Então, a gente está agora vivenciando talvez a ressaca, né? Do momento em que o mercado ficou inflado de agilistas, de pessoas que, de alguma maneira, entenderam que trabalhar com agilidade era fácil, era rápido, era simples e dava muito dinheiro. Só que não. A gente vai contar pra vocês umas paradas, não é bem assim. Né, Carol? E muito disso de... Quando a gente fala de tecnologia, a galera separa assim. Se você falar que você trabalha com tecnologia e pensar em que você desenvolve, a galera já trata você diferente. Fala, essa pessoa ela é inteligente. Essa pessoa é bolada na matemática. Essa pessoa, ela é fora da casinha. Agora, se você falar que você é de gestão, a galera fala, isso aí com certeza é rapidinho para migrar. Isso aí... Aí você fala, gente, vamos começar a pensar que para você trabalhar com qualquer boa prática, com qualquer metodologia, com qualquer ferramental que gere a produção de qualquer coisa, sendo, né, um produto ou um serviço digital ali, é trampo, gente. Você tem que ter uma imersão imensa, você tem que ter anos de vivência naquilo, enfim. Mas vamos discorrer a respeito, né, Carol? Acho que o principal, o que é agilidade? Mentalidade relacionada à melhoria contínua, né? À aprendizagem, a você testar coisas novas, a você ter com erro como parte do processo, né? É você buscar qualidade no que você faz, né? É muito isso. Todo ferramental vai só calçando ali. E quando você fala, né, de agilidade, a gente está falando que hoje, dentro do cenário das empresas, né, da própria Globo, né, a gente não precisa ir longe, né, ela tem um peso e uma relevância que até então, por uma coisa que surgiu, entre aspas, recentemente... Eu amo tinha, aspas porque eu tô com você. Né? Tem muita gente que tá ouvindo, não é? Não tinha, né? Não todo tinha. Dia... A gente veio ganhando espaço, a agilidade veio ganhando espaço, ganhando todo território. Dia. E na Globo, como é que é a questão da agilidade na Globo? Como é que é essa relevância hoje? Como é que você vê isso? Cara, é cada vez maior. E é impressionante, né, Carol? Porque a gente tem... Toda empresa, e não foi diferente com a Globo, tem a entrada de agilidade pela porta de tecnologia, né? E aí, no nosso caso, Globo.com, na união das empresas, Hub Digital. Só que, quanto mais você falar de um assunto, quanto mais popular ele fica, mais gente se interessa por ele. Né? Então, outras áreas começaram a perguntar, mas esse negócio aí da agilidade aí que estão falando lá no Hub... Eu quero fazer esse negócio também.
porque eu vi que é um negócio de gestão à vista lá. E você fala, sim. Porque eu vi que... Não é? Eu adorei que ela deu, sabe? Porque sempre chegam umas coisas assim, sabe? Mas eu vi que tem uns treinamentos assim, assado, sim. E a comunidade do Você Mais Ágil tem uma galera que é de outras áreas que não são de tecnologia. É a galera que vai ouvindo a respeito e fala, mas eu quero saber como é que faz isso aqui também. Então, aí eu vou pegar esse gancho aqui para bagunçar então, a nossa aumentou conversa. Muito, né? Aumentou muito. Para bagunçar a nossa conversa. Tem um amiguinho, a relevância. Tem um amiguinho que bateu na porta, ele é lá do financeiro, ele é lá do pessoal de logística lá, né? E ele quer saber o que é a metodologia ágil. Como é que faz isso? É para passar no cabelo? É para comer? É o quê? É para cortar? É um cálculo que é feito? Carol, fala um pouquinho aí, rapidamente, assim, pro leigo. Aquela pessoa que não conhece nada. Tweet. Agora não é tweet, mas é X. Não, em 100 caracteres. Nem me fala. Em 100 caracteres. Então, para pessoa que nunca trabalhou com agilidade, né? O que é isso? A gente estava falando muito sobre mudança de forma de pensamento, né? Sim. Como a gente se organiza. A agilidade, ela tem muito mais a ver com você ser resiliente à mudança, você responder rápido a mudanças e não você necessariamente entregar mais rápido. No fundo, assim, logo no início, se a gente for olhar bem, nós somos todos analistas de processo, de certa forma. A gente observa o processo, o fluxo de trabalho, e aí a gente está remontando lá o Toyota e várias outras eras que aconteceram industriais aí para trás. Se a gente conseguir fazer uma análise racional, assim, você é de logística, eu vou olhar como é que o meu trabalho acontece hoje. Você consegue adaptar isso e trazer agilidade para ele. Você consegue aprender com seus erros, você consegue trazer mais eficiência para o seu trabalho. E, assim, o que é muito importante quando a gente fala de agilidade também é você ter um ambiente que você tenha segurança de errar e segurança de aprender com esse erro. Então, se você é de logística, de qualquer outra área, você consegue implantar agilidade. Vou implantar agilidade igual uma área de software? Não, porque um dos conceitos aí que a agilidade traz é a adaptabilidade. Então, a gente tem que conseguir trazer os conceitos para dentro do nosso universo. A gente está falando de um negócio que é extremamente abstrato, né? Porque você fala de forma de pensar, é difícil você materializar, né? Para a pessoa materializar uma forma de pensar. Mas de pensar como? A primeira coisa, né? É uma forma de pensar em redução de desperdício, uma forma de pensar em melhoria de processo de trabalho, uma forma de pensar em interações incrementais, né? Então, é uma forma de pensar em como melhorar o nosso trabalho. Eu acho que isso foi o que vocês trouxeram, foi fantástico, né? No final é para melhorar o nosso trabalho, para fazer melhor, né? Para a gente ficar mais rápido e se preocupar com as coisas que a gente tem que dar carga mesmo, né? Então a gente melhora o nosso processo, melhora a nossa forma de trabalho e dá força naquilo que precisa. Quando eu levo isso, porque olha só, gente, a agilidade ela surge na década de 50, no ambiente fabril. Eu estou falando de um pós-guerra, eu estou falando de um ambiente extremamente masculino, tá bom? E depois esse contexto vem mudando, né? E a gente vai tendo cada vez mais a presença das mulheres nos ambientes de trabalho. E aí a gente está falando da presença das mulheres num processo novíssimo de gestão, que é a agilidade, né? E onde cada vez mais elas ganham espaço, né? E aí eu pergunto, e como é que é o desafio de uma mulher que está hoje entrando para a agilidade para ganhar esse espaço? Além de conhecer, claro, o contexto, mas como é que é isso? Vocês que passaram por isso, como é que foi para vocês, entendeu? A minha trajetória de chegada na agilidade ela é um pouco diferente, porque eu sempre fui de tecnologia. Então, eu comecei em tecnologia em 99, o que vai denunciar um pouco a minha idade. Mas tudo bem, a gente está entre amigos aqui. Eu não tinha a vontade de desenvolver. A programação não era algo que eu gostava, então eu fui focando logo na área de gestão, que era o que me interessava muito. Então, eu primeiro virei gerente de projetos. Trabalhei num PMO, virei PMP e em algum momento começou uma notícia, olha que da década de 50 começou, sei lá, em 2016, rolar assim um movimento vamos fazer
vamos migrar para agilidade, o modelo tradicional de gestão de projetos não funciona mais, a gente precisa entrar nessa onda. E foi mais, a minha transição foi mais um movimento de mercado do tipo, todos estão migrando, do que efetivamente, nossa, acredito muito nisso. Acho que vai dar certo. Eu, inclusive, fui um pouco cética quando eu migrei para agilidade. Pensei assim, mas o PMBOK funciona tão bem, gente. O que eu vou fazer com isso daí? Aí eu pensei, será que isso é uma onda que vai passar? Mas vou estudar. Muita gente pensou. Muita gente não acreditava. Muita gente. Porque em algum momento chegou isso como uma novidade, todo mundo queria fazer isso e eu pensei, poxa, como profissional de tecnologia, a gente sempre tem que continuar estudando, não tem jeito. Eu falei assim, bom, vou estudar, vou me certificar e vamos ver se eu consigo aplicar. Num primeiro momento, a empresa que eu trabalhava, a primeira medida que eles tomaram foi botar Kanban em todas as paredes da empresa. Sim. Sim, eu me lembro muito bem. Sim, era a primeira coisa que Quadrinho era branco, branco, 3 linhazinhas assim, ó. Proto Kanban e vambora. Isso. Fazer, fazendo e pronto, né? Feito, né? Bem português mesmo. E naquele momento, assim, eu falei, bom, vamos tentar. Mas eu ainda não compreendia plenamente o que aquilo significava, né? Então, assim, aos poucos eu fui entendendo como é que o trabalho que eu fazia estava ajudando efetivamente aquelas empresas e aqueles produtos a evoluírem. Porque, num primeiro momento, você olha a agilidade e fala assim, isso é mais uma onda que vai passar, né? Isso aí não vai permanecer. E eu fui surpreendida com algo que mudou a minha forma de pensar a gestão. Então, como eu era PMP, eu vim de uma gestão 2.0, né? Então, assim, quando chegou gestão 3.0, agilidade, aquela avalanche de coisas, e aí olhando o meu papel enquanto, né, mulher aqui, dentro da agilidade, né, dentro da parte de gestão de projetos, é relativamente mais simples você migrar para uma parte de gestão, porque a gente tem a ilusão de que mulheres estão muito adaptadas a trabalhar com a parte de humanas, mas eu, particularmente, tive muita dificuldade, porque eu sou de exatas. E qual foi o seu maior desafio como mulher? Como mulher, dentro da tecnologia, dentro da parte de agilidade, é tentar trazer a racionalidade onde as pessoas achavam que ia vir emoção. Então, assim, esse sempre foi o meu maior desafio. Apesar de eu ser uma pessoa extremamente racional e ser de exatas, eu tinha que tentar fazer o equilíbrio da parte de gestão, da parte de humanas que eu não tenho e que eu tive que buscar para conseguir exercer empatia, toda a parte de comunicação que, para quem é de exatas, é uma mega dificuldade. E também não deixar que isso transparecesse como uma fraqueza, porque o mercado muitas vezes olha uma mulher, ela se emociona ou sai um pouco do que é esperado, e aí fala, não, olha lá, tá chorando. Não vai dar, não vai dar certo, ela não tem a força necessária para tomar uma decisão. Estão muito enganados, tem mais força do que muitos homens aí, né? Vanessa, para você agora, essa é uma pergunta. Tô formando um time novo. Não é um time, é um time qualquer, tá? E aí é um ponto que eu quero trazer aqui, que a gente está falando muito sobre agilidade no viés da tecnologia, mas eu quero abrir esse leque, porque a gente sabe que a agilidade não é só para tecnologia, né? Sim. Mesmo, porque ela nem surgiu na tecnologia, ela surgiu no Fabril, né? Sim. Mas eu estou montando um time novo de qualquer coisa, de produto, anyway, não importa. Daí, Vanessa, eu coloco uma mentora ágil nesse time, né? Jesus. E de propósito. De propósito. Só pode ser? De propósito. Coloco uma mentora ágil nesse time, porque eu acredito que uma mentora, né, de agilidade vai conseguir tirar desse time o melhor de performance, de organização, de gestão. Eu acredito nisso. O que essa mentora leva para esse time? O que essa mulher leva para esse time quando ela entra no time? Quais são as habilidades? O que ela cresce ali naquele time? Fala pra gente. Eu acho que a primeira coisa é fazer esse time deixar de ser um ajuntado e passar a trabalhar como um time. Que é uma coisa que parece que é
a parte da prateleira de agilidade, que é a perfumaria. Todo mundo fala que construção de time é perfumaria, né? Que é oba-oba, festinha. Mas não é, né? Porque quando você coloca um coletivo e solta ele, sem procurar fazer com que essas pessoas se entendam, você leva muito mais tempo para engajar essa galera. Muito mais tempo para fazer esse pessoal trabalhar remando junto, né? Porque, querendo ou não, você vai precisar que essas pessoas tenham um mínimo de empatia e que elas colaborem entre si para que você consiga trabalhar bem. Inclusive, os primeiros times com quem eu trabalhei, com os quais eu trabalhei com agilidade, eram times de vendas, não eram times de tecnologia. Imagina como foi complicado, né? Porque a galera de vendas time de venda é faca na bota, queridos. Você mesmo, né? não tem aquela coisa. Bravo. Não existe tem que entregar a pair meta. Não existe pair programming. Pelo contrário, porque se você levantar, se você fizer um negócio no meu lugar, na realidade vai pro teu nome, não vai pro meu. De verdade, sempre percebi que o essencial era fazer as pessoas se enxergarem, se respeitarem e setarem um objetivo comum, né? Porque aí setou. Gente, olha só. Então vamos lá, para não ficar ruim para ninguém. Se a gente fosse tudo vendedor de carro aqui, para não ficar ruim para ninguém, gente, quanto que a gente precisa tirar por mês? Isso não ia deixar de ser parte de uma construção de time, não, tá? De uma team building. Né? Então, quanto que a gente precisa ter de chances aí pra gente converter em venda? A gente ia ter que fazer acordos entre nós para que todo mundo tivesse a mesma quantidade, o mesmo percentual de oportunidade, descobrir quais são os perfis de cliente que a gente lê, que a gente se dá melhor. Políticas explícitas, né? Acordo de time. Acordo de time. E aí eu já tive a mentores... construção de time é o que precisa rolar primeiro. E aí nessa ver quem é que tem, né, quais são as tuas melhores características, né? Como é que você usa isso a favor do time, né? Quais são as fragilidades que o time tem, como é que a gente melhora. Deixar de pensar individualmente e pensar no coletivo. É isso. Né? Eu acho que esse é um dos maiores ganhos que a agilidade traz. Porque tira a questão de competição mas e traz a colaboração. Cara, se vocês não estiverem juntos... E como é que é trabalhar isso no ser humano? Com relação ao lado humano, eu posso falar de uma experiência. Eu já tive mentores, homens, e mentoras, mulheres, trabalhando em times, não só de tecnologia, mas em outras áreas. E, cara, existe uma questão muito mais primária, né? Pelo menos para mim funcionou assim. As minhas mentoras, ou foi muita sorte, ou realmente existe um padrão oculto aí. Eu olhava para elas assim com um quê de admiração de alguém, de uma criança que olha uma professora. Eu tinha um carinho por elas que realmente eu não sabia explicar. E talvez venha até daí, da forma como fui criado. Porque eu sempre tive muito mais professoras do que professores. E um nível... é um homem cercado de mulher por todos os lados. É, uma ilha, né? Né? E o nível de respeito extremamente alto, assim, pelas minhas professoras, né? E daí eu olhava aqui... E, cara, e sempre dava bom, né? Quando apresentava uma mentora nova no time, você fala, cara, agora vai, hein? Agora vai encaixar. Agora encaixou. Os mentores que... Me desculpe, isso não é contra homens e não é contra vocês, mas é que eu tive boas experiências e eu não posso deixar de falar aqui. Então, eu tive isso comigo. Para mim, foram boas experiências, sempre tinha um consenso, sabe? Tinha um viés de consenso, um viés de organização. Tinha uma racionalidade, né? Não era à toa, entendeu? Elas conseguiam, além de apaziguar, resolver e sair com a melhor coisa ali, magicamente ou não, ou com muita técnica. Não é magicamente não. Não é magicamente não, né? Eu sei até o nome desse fator oculto que você está citando. Entendeu? E elas conseguiam sair da melhor forma possível, sabe? Então, eu sempre tive experiência boa. Então, é difícil falar, tive experiência horrível. Mas tem uma questão que eu acho que as pessoas com mentoras, elas se sentem mais à vontade de expor as suas vulnerabilidades. Acho que sim. Porque é um ambiente muito masculino, normalmente é mais competitivo. Então, a pessoa se sente talvez um pouco mais à vontade, se é um homem, de abrir uma vulnerabilidade ali. E se é uma mulher, é uma empatia do tipo, ela me entende. Então, eu vou falar porque ela vai conseguir atingir ali aonde... tá me doendo e ela vai conseguir me orientar. Eu acho que é mais nesse sentido. Para fechar esse parêntese, tem uma questão importante que é a da sociabilização. Né? A gente entra em questão de gênero, sim. A sociabilização das mulheres é diferente da sociabilização dos homens, né? As mulheres... É algo para a gente colocar em pauta, para a gente olhar para além de comunidade ágil, de ambiente de tecnologia, olhar enquanto sociedade mesmo, né?
Mas, assim, há seus prós e contras né, em como você cria uma criança quando você tem uma criação orientada a gênero, né? E na sociabilização da mulher, a gente coloca no talo a exigência de boa comunicação, de empatia, né, de espelhamento comportamental, de leitura comportamental, né? E essas habilidades estão sendo muito buscadas hoje pelas empresas, né? A gente tem inúmeras pesquisas comprovando que empresas que misturam as gestões, né? Que com mais altos os cargos, mais diversos eles são, né? Mais você coloca mulheres ali, que o ambiente melhora como um todo, né? Eu vou até fazer um parêntese aqui. Eu quero agradecer muito a Carla Krieger. Carla Krieger. Entendeu, cara? Assim, eu me lembro muito bem como se fosse dela. hoje. A gente estava batendo papo, que ela também foi uma das fundadoras aqui, junto com o Patanê, comigo aqui, o Globotech Cash. A gente tem 2 cofundadoras aqui, que é a Vanessa e a Carol. Mas a Carla aqui, eu quero fazer uma menção aqui a ela. Maravilhosa. Porque é o próximo, inclusive, o assunto que a gente vai entrar, mas eu estava conversando com ela num papo, né? Ela me explicou que ela estava saindo da empresa e tudo. Aí eu falei com ela assim, eu preciso de uma indicação. Preciso de uma indicação de uma pessoa. Ela falou, tem uma pessoa fantástica, sensacional, que eu vou te indicar. Uma tal de Vanessa Guiar. Mas eu não a conheço. Não, você vai amar ela no primeira vez e tudo. Ela fica em São Paulo e tudo. E assim, eu tenho que agradecer a ela, porque assim, cara, vocês mulheres, mas nesse momento agora eu não conhecia a Vanessa. Sim. 8 meses atrás. Hoje eu conheço e é uma baita profissional, como a Carol também é. Mas assim, você vê, né, como é que as mulheres na agilidade, mulheres na tecnologia se unem, mostram o seu valor. E que vem a minha próxima pergunta. Qual a importância da representatividade de gênero na agilidade? Na hora que a gente deixar de separar por gêneros e a gente passar a observar mais características, habilidades e mesmo fragilidades ou desabilidades ali, pra gente trabalhar em melhoria, né? E não em culpabilização. Nossa, gente, aí é um salto quântico, brother. Mas você... Não é? A gente tá falando de gênero, né? Mas a gente tem que pensar na diversidade de uma forma geral. mais ampla, Então, né? eu me Sim, lembro... eu concordo. Porque vai ter uma hora que a gente precisa ter pessoas que tenham vivências diferentes. É isso. Porque aí você tem olhares diferentes, raciocínios diferentes e você consegue solucionar mais coisas. Isso aí é comprovado. É necessário para você ter a mais Carla... qualidade, que você tenha mais modos de pensar diferentes trabalhando juntos, né? Por que eu citei a Carla Krieger aqui, a nossa amiga aqui? Porque foi isso que ela conseguiu plantar dentro de mim. Ela estava saindo e ela falou, não, tem que ter tem que ser uma pessoa feminina, vamos colocar mais assim, entendeu? Trazer a diversidade para dentro do grupo e tudo. Eu agradeço a ela, que deixo publicamente aqui. Foi um momento de abertura daquele beliscão, sabe como é que é? Cara, acorda, eu tenho uma pessoa aqui que vai agregar muito, mas ela é muito mais daquilo, ela representa muito mais. Entendeu? Pô, maravilhoso. E tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Quando a gente estava falando sobre maneiras de pensar diferentes. Como é que a gente explica para quem não atua e não está próximo de agilidade ainda ou para quem está começando? Tem um livrinho aí para citar que é de mentalidade, rápido e devagar. Dá uma lidinha nisso, gente. Tem um pouquinho de neurologia ali? Tem. Mas é muito maneiro. É bem maneiro mesmo. Inclusive, eu diria que não é nenhum mais. É algo positivo. Porque ele é baseado em ciência, mas ele é de uma leitura super simples, assim. Aproveitando aqui e avançando um pouco mais, né? Você tem alguma, na tua vivência trabalhando assim com agilidade, né? Tem alguma situação pela qual você passou, né? Que você fala, cara, eu acho que isso daria um livro. Né? A Carol deve ter suficiente para fazer uma série, hein? Assim, num tweet, alguma situação rápida assim que você pode compartilhar com a gente. Boa ou ruim? Alguma coisa que depois que eu olhasse, eu falar, cara, eu quero trabalhar muito com agilidade. Posso contar, e aí dentro do tema agilidade, mulheres, o que me fez sair de uma consultoria, onde eu tinha
um salário bem legal, tinha alguns benefícios bem bacanas e eu larguei tudo para trabalhar em outra empresa. Eu trabalhava numa consultoria já há mais de 4 anos, estava numa zona de conforto muito grande, já trabalhava com agilidade, já estava tendo oportunidade de implantar agilidade, mas num ambiente de desenvolvimento mais massivamente masculino, e eu sentia falta de ver uma liderança feminina. E aí eu fui, dentro de um cliente, eu fui organizar um hackathon. E aí eu descobri que nesse cliente, a diretoria de digital era toda composta de mulheres gerentes. Aquilo, para mim, fez o olho brilhar, assim. Estoura, né? Você fala, nossa, existe isso, Como gente? é possível isso? Logo que teve uma oportunidade de me candidatar para ir trabalhar lá, eu fui, mesmo tendo 1/3 a menos de salário, eu aceitei o desafio. E a gente teve o desafio de fazer a transformação digital dentro de uma empresa de telecom. Foi muito interessante que a gente conseguiu fazer isso no início da pandemia. Então, a gente pegou aquele momento totalmente incerto, que ajudou a gente a aprender a trabalhar, forçou a gente a trabalhar de uma forma mais colaborativa, efetivamente, e trabalhar remoto. E a gente conseguiu colocar a agilidade para funcionar nesse grupo, no meio de uma pandemia, assim, conseguimos fazer treinamentos, evoluções em métricas, a gente conseguiu dar visibilidade para a agilidade como uma forma que talvez no presencial e sem pandemia a gente não conseguisse tão rapidamente. Então, assim, foi um momento que eu falei, nossa, que legal que a gente está fazendo isso aqui. Que eu olhei para o lado e falei assim, nossa, quanta gente bacana. E aí, logo depois, eu vim para cá, né? Olha lá. Que bonitinha! Qual a reflexão que ficou aqui, né? Nem sempre é sobre dinheiro. Não. É mesmo. Não. Às vezes é sobre propósito. É sobre propósito. Né? É sobre Também. propósito, é sobre valor, Concordo. o valor percebido. Né? Concordo. E o valor Muito. percebido nem sempre é monetário, e isso é bem legal. Né? O fato de você ter trabalhado num projeto que te deu amplitude, te deu possibilidade, fez você se sentir acolhida. Né? Sim. E você ter tido essa oportunidade de se desenvolver e ser vista, né? Ver e ser vista também, Maravilhoso. né? Foi Muito muito bom. legal, né? Te deu Essa foi a primeira oportunidade nessa empresa que eu trabalhava, que eu sentei à mesa com a gestão. Assim, tinha gerentes e tinha os diretores. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar nessa mesa e de ser ouvida, né? De poder mostrar o trabalho da agilidade. Então, eu levava todo fim de mês, a cada 2 sprints, na época a gente sabe Scrum, tá? O pessoal que é de agilidade está ouvindo, fiquem tranquilos. Fiquem não é necessário tranquilos, ficar gente. nervoso com isso, porque Nem sempre. Eu posso falar que eu sou também filho do Scrum também. acho que todo mundo que vai para agilidade vai primeiro ali, depois vai... Vai no basicão. Não, você começou Kanban, porque você estava fazendo... Eu usando comecei PMBOK e pegou Kanban. freestyle. Freestyle. Eu comecei Kanban. E depois, por motivos óbvios, né? Porque eu sim. trabalhei com uma galera que não era tecnologia. Mas Kanban. as pessoas queriam chamar de Scrum, mas era freestyle. freestyle. Eu entendo. Mas eu essa entendo. foi a primeira vez que eu consegui tangibilizar o trabalho das pessoas e levar em números para a diretoria, e virou um evento. Eles esperavam por aquele momento para ver como é que a gente estava performando, o que a gente podia pleitear de melhoria. Então, a gente começou, através dos dados, conseguir melhorias para o nosso time. Isso foi muito gratificante. Eu tenho uma Eu acho isso dúvida maravilhoso aqui. também. Eu tenho uma curiosidade. Vocês já sofreram algum tipo de preconceito Com certeza. dentro de um time de agilidade? Nossa, assim? meu filho. É, Absolutamente. trabalhar dentro de tecnologia... Assim, não precisa citar, enfim, fiquem à vontade. Mas como é que vocês conseguiram sair disso? Teve situação que eu reverti de ir atrás da pessoa e falar: Oi, tudo bom? Você tá me ignorando? Oi, tudo bom? Chegou nesse nível? Você não citou a fonte do trabalho? É meu? Uhum. Oi, tudo bom? E já teve situações de eu não ter o que fazer. Vários momentos na carreira onde a gente é altamente subestimada. A gente tem constantes apagamentos de carreira. Isso é uma coisa incrível. Há anos atrás, na minha entrevista para entrada numa consultoria, eu citei, porque era uma consultoria que dava treinamento também. Na minha entrevista, eu citei que eu tinha um material pronto para fazer treinamento de agilidade para equipes de vendas. Põe um tempo lá para trás. Teria sido bafo, galera, porque foi um tempo bem lá para trás. Sabe o que aconteceu com essa informação?
a gente não tem espaço para isso aqui. Você não vai treinar ninguém aqui. E eu levei alguns anos para chegar aonde eu queria chegar. Sendo que quando eu cheguei lá, eu já tinha a formação necessária, eu estava pedindo para trabalhar com aquilo. Eu levei alguns anos. E algumas das coisas que eu fiz foram prontamente renomeadas assim que eu saí. E eu passei por situações assim ao longo de toda a minha carreira, tá? Pô, mas esse material era meu. Pô, mas fui eu que fiz isso aqui. E eu acho que a galera se assoma muito. E coisas que às vezes você ralou pra caramba, vira assim, ah não, a Carol deu uma força aqui pra gente. Brincadeira, né? Aí você fala... Participação especial. Nossa, você fica assim, Deus, como que isso aconteceu? Então, eu acho que é uma das coisas que às vezes até deixa as mulheres um pouco ressabiadas. Porque é uma prática que acho que está se tornando menos comum, mas ainda não é raro você sentar com mulheres para conversar a respeito das carreiras delas e elas contarem. E não só em tecnologia, mas de maneira geral, né? Eu tenho... Poxa, eu tive um trabalho que sumiram com o meu nome ali. Uma coisa que é extremamente comum, que é ignorar o teu histórico, tomar por princípio que você está começando naquele momento. Sim. Aí você fala, poxa vida, né? E uma coisa que vocês, homens, não estão acostumados, mas eu e Carol... O que explicam pra gente do que a gente já sabe? Rapaz. Mas viu, deixa eu te explicar isso. É que você fala, mas não, mas eu vim pra fazer... A pessoa não deixa nem você falar. E a pessoa te explica todo o rolê. Você fala, obrigada. Isso aí eu passo bastante. Da pessoa Nossa, de vir e me explicar? explicar exatamente o que eu já sei que vai acontecer. Sim. E normalmente, assim, você treina a sua resiliência. Você ouve e depois a gente prova com um trabalho que a pessoa estava enganada. Eu acho que o embate normalmente não faz muito sentido. É claro que tem uns que merecem, umas pessoas que merecem que a gente coloque em exposição. Mas é uma energia absolutamente que a gente gasta, forte, né? que você gasta. Aproveitando, Vanessa, como é que a gente faz para essa galera que está recebendo, né, que está se tornando mais diversa agora, né, ter o trato, né, com as pessoas, né, sejam mulheres trans, sejam gays, LGBTQIA+, não importa, como é que seria qual é uma boa recomendação para essa galera que está recebendo, que até então estava nesse pitch mais antigo, mais arcaico, e nesse mundo diverso que a gente está vivendo agora, não tem mais espaço para isso. O que a Vanessa recomendaria para lá? Acho que uma prática a ser adotada por qualquer liderança é se interesse pela pessoa com quem você está falando, né? Isso vai desde o momento em que você está fazendo uma seleção. Vamos lá, gente, porque o mercado prepara muito o candidato, a candidata, né? Porque você tem que estudar a empresa, você tem que estar pronto para responder. E o contrário ali, né? Um dia, pelo amor de Deus, vai no LinkedIn dessa pessoa. É o mínimo. É o mínimo, caramba, né? Tem respeito. É o respeito, cara. Quando você perguntar sobre o que ela experienciou, escuta de verdade. Acho que a gente fala tanto de escuta ativa, né? É uma questão importantíssima. Escuta as informações que aquela pessoa está te passando, né? Porque fica parecendo que hoje em dia a gente é pautado para procurar o erro, né? Ficar procurando o gancho no discurso da pessoa a respeito da vivência dela para depois perguntar. E um fracasso? Como é que é? E uma experiência ruim? A pessoa sai da negócio... Contrate caráter. Treine habilidade, não tem um lance assim, eu sou meio ruim de... Não, mas é por aí, sabe? Porque quando a gente tá... Quando eu comecei a trabalhar com agilidade, eu era muito preocupada eu não conheço tanta dinâmica. Ai, meu Deus, eu vou fazer uma retrospectiva, eu não posso repetir a retrospectiva. Eu ia atrás. Ai, meu Deus, eu tenho que ter um modelinho de retrospectiva. Cara, é impressionante como com o passar do tempo isso é muito ínfimo. Você fala, meu Deus do céu, você olha, cara, menos processo e mais resultado. Isso aí. É sobre isso, né? E eu acho muito bom a gente adotar mais o uso da palavra resultado. Porque em agilidade a gente fala muito de entrega de valor. Não importa o framework que você vai usar. Importa o resultado que você vai trazer. Isso. Você pode usar qualquer um. Você pode usar do basicão da análise SWOT, um CSD lá, enfim... Não importa o que você vai usar. Né? Uma coisa que a gente aprendeu aqui, acho que pegando até um gancho do que a Evan está falando, é que não tem um modelo pronto. Não tem. Assim, agilidade a gente vai se adaptando. Então, assim, a gente vai fazer uma retrospectiva, a gente tem que ter escutativa, sentir como é que o time tá. Às vezes a pessoa tá muito bem, o grupo tá muito bem, você consegue fazer uma dinâmica XPTO. O grupo não tá legal. Não tá.
Aí você vai falar, poxa, mas eu só tenho essa dinâmica pra fazer. Aí lascou pra você, gente. Rasga isso- ela e vai ali, ó, no Isso pitch é uma, ali, ó. olha lá, batendo isso papo. é algo que a gente também tem muito, muito aquecido agora. Que há um tempo atrás, quando a gente falava de soft skill e hard skill, era assim, soft skill era o cachorro que dormia na porta. Não deixava ele entrar. É. Né? Agora, Ah. soft skill é o cachorrinho que vem lá da pet shop e você bota no sofá, fala, caramba, você ama, você cuida, põe no colo, porque a gente tá vivenciando um momento em que coisas que acontecem assim, pô, o time não tá no mood que eu precisava, não tá no clima para aquilo, ou ainda fui surpreendido por tal coisa, ainda mais tratando de tecnologia, que toda hora a gente tem alguma mudança, você conseguir se adaptar àquilo, você conseguir responder às mudanças, Sobre responder mudança. você ser resiliente, são habilidades intrinsecamente relacionadas à agilidade, à mentalidade de agilidade. E hoje estão muito em alta, inclusive para gestão. Né? Total, Os perfis total. de gestão estão sendo mudados, né? E face a essas mudanças que vocês estão falando e tudo, aproveito até para trazer aqui para Carol uma pergunta aqui. Carol, só para a gente entender um pouco o que você vê, né, com o olho mais atento, mais esperto, né, para a presença das mulheres no ambiente, não só no ambiente, mas estamos falando de agilidade, então vamos falar a presença e o papel da mulher, né, dentro da agilidade. E o que vocês veem agora daqui para o futuro, né? O que a gente pode tirar de todo esse aprendizado, né? E como essas pessoas vão conseguir se inserir nesse mercado de trabalho e com foco em agilidade no futuro? Como é que essas meninas que estão vindo aí vão matar a pau aí no futuro? Bom, eu acho que a gente vai ter que continuar se preparando sempre, né? Estudando bastante. Eu acho que hoje em dia a gente está, como a Van falou, a gente está um pouco mais aberto a abraçar mais as nossas soft skills. Então, para as mulheres, eu acho que é uma oportunidade da gente fazer o nosso nome, né? Da gente brilhar e reconfigurar trazer, né? esse acolhimento, de trazer essa visão do todo. Eu acho que as mulheres, elas têm que se expor mais também. Esse é um trabalho que eu faço comigo mesma, de Nossa, é difícil, cara. tentar Acho que é uma das coisas mais difíceis. me colocar um pouco mais não em evidência, né? Em mas evidência, sim, talvez seja, né? Em evidência, assim. da gente ter um pouco mais de coragem, sabe? De estar à frente e de liderar. Eu acho que o que vem para o futuro e que eu gostaria, na verdade, né? Não sei, fazer um exercício de futurologia aqui, né? Mas legal. Ai, já amei. o que eu gostaria é que a gente tivesse mais mulheres líderes, tanto em agilidade quanto em tecnologia, que a gente tivesse um protagonismo maior. Eu acho que a gente já está preparado para isso. Eu acho que o mercado está se preparando para isso e acho que em algum momento essa hora vai chegar. Concordo, Carol. Muito bom. Eu ainda adicionaria que é necessário que chegue, porque quando a gente fala para quem a gente produz produtos e serviços digitais, as mulheres são responsáveis por mais da metade do consumo. Sim. Então, né, quando a gente coloca nessa proporção, se a gente não tiver equipes formadas por perfis que se aproximem de uma maneira mais orgânica do público... E genuína, né? Também. Exato, a gente vai demorar algum tempinho aí para ser mais assertivo, não? Então, acho que é tão lógico quanto isso, sabe? A gente ter uma distribuição de equipe, de gestão, que corresponda ao que a gente tem no mundo lá fora. É verdade. Eu acho que cada vez mais o papel da mulher... Agora, falando de agilidade, eu não consigo pensar só em agilidade, minha cabeça voa. Eu também não consigo. Mas eu acabo tendo uma visão um pouco mais holística. Mas pensando mais em agilidade, eu acho que todo esse aprendizado que vocês têm trazido para a gente, né, para o mundo das equipes, para o mundo corporativo, além de não ser em vão, ele vai ditar tendência no futuro. Né? Ele vai ditar tendência, ele vai ditar um novo caminho. Né? Eu acho que não vai dar mais para pensar, né, em equipes que não sejam heterogêneas, né? Equipes que não sejam diversas, e logo mais a gente vai estar menos preocupado em justamente falar do gênero, de quantidade. E isso daqui, esse tipo de mesa vai ser a coisa mais comum,
né? A coisa mais normal. Hoje, pra gente, graças ao bom Deus e as tendências e os processos, aqui na Globo, pra mim, eu já vejo isso como uma realidade. Aqui é um dos lugares mais diversos que eu já trabalhei. Com certeza. De longe... E é muito louco falar isso. Com certeza, de Pelo longe. tamanho da empresa e tal, você fala, você tá de brincadeira. Você fala, não estou não, querido. Sim, não estou não. Extremamente diverso. Está né? no nosso dia a dia. Exato, muito tá no louco nosso isso. DNA isso, né? E pra gente é natural. Mas como a gente fala pro mundo, né? Então a gente fala que, isso daqui vai ser a coisa mais comum do mundo e é o que a gente quer pro mundo. O que eu quero de bom dentro de casa, eu quero pro mundo inteiro, né? Porque a gente não vive só aqui, a gente vive, né, nesse ambiente. Gente, o papo tá maravilhoso, mas estamos chegando aqui perto do final, né? Senhores. E daí eu queria abrir para as nossas queridas aqui darem os seus recados finais, começando aqui então pela minha querida Carol. Por favor, amiga, manda bala. Bom, queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom. E a minha estreia aqui, né, como convidada, né? Já estreiei como host, né? Isso. Nada, Agora só. sim. Queria deixar um recado aqui para o pessoal da comunidade, né? Você Mais Ágil. Agradecer pelo convite também, Andréia, todo o pessoal. Nossa CEO. Nossa, CEO, Você Mais Ágil. CEO, você mais ágil. Dizer aqui que nós todos da Agilidade, a gente está aqui muito junto da comunidade. Sempre que vocês precisarem da gente para falar de temas diversos, estamos aqui. Espero que as mulheres que estiverem assistindo assim, esse podcast, MesaCast no YouTube, onde você estiver assistindo, que a gente possa servir de inspiração também e que sejam mais uma força para que as mulheres continuem seguindo dentro da agilidade, dentro da tecnologia, e que a gente possa fazer aí um futuro melhor, né? Com certeza. Isso. Nossa, Carol. Gente, eu posso adotar o famoso faço minhas as palavras? Carol arrasou. A galera da comunidade, Você Mais Ágil, a gente tem que agradecer mesmo, porque é um esforço. É sempre um esforço manter uma comunidade, gente. É sempre um esforço mapear as pessoas que têm interesse naquilo e manter as pessoas engajadas, que é o que faz a comunidade existir. Então, Deia, muito obrigada por ter convidado a gente. E eu espero que a gente tenha mais oportunidades disso. Agradeço o Jorjão, agradeço o Patané, porque vocês têm escutativa, sim, senhores. Vocês têm empatia. É muito bom trocar com homens que se predispõem a ouvir e pensar diferente. Eu tenho convivido com muitos homens que têm uma mentalidade diferente, isso é muito bom, muito legal estar aqui. Sim. E agradeço muito Carol, que eu aprendo absurdamente com essa mulher, admiro muito ela e estou muito feliz de estar sentada com ela aqui. Demorou um tempão para juntar esse clã e eu estou extremamente feliz. E quero mandar um beijo para Ana também, que está Obrigada, Ana. pilotando o babado todo sozinha hoje. Estreia da Ana! Mas não pode deixar de fora também a Shakira do Sertão. Ela vai quero- cair pra trás. Eu quero quando a ela Shakira do Sertão aqui no Globotech Cast, hein? Teremos. Shakira, um beijão pra você aí, ó. ouvir. Beijo. Tamo junto, ó, coraçãozinho, ó. Quero você aqui com a gente, hein? Que bonitinho, Eu meu aqui, Deus. Ela vai beijo, ficar lindo. doida. Queremos Shakira do Sertão aqui. Muito. E hashtag Shakira do Sertão, né? Assim, ó. Hashtag Aí, ó. vem Shakira. Vem do Shakira aqui. Maravilhoso. E aí, Jorginho? Ó, eu acho que, assim, a Van já deu a letra pra gente, né? Então, a gente tem salvação. A gente tem salvação. Exatamente. A gente tem salvação. A gente Vai tem ficar salvação. tudo bem, gente. Tem um recado, Tá, meu tudo amigo. bem. A gente tem salvação porque a gente tem a escuta ativa, a gente respeita o nosso semelhante. Todos nós somos iguais. Quando morrer, gente, todo mundo vai pra debaixo da terra, a minhoca vai comer de qualquer jeito, Meu gente. amigo, minha mãe Então, falava assim, um negócio parecido cara, com então esse, é isso. Então, mas assim, é pra acima de 18. gente, Mas- se um respeitar o outro, já tá 90% do caminho andado. Essa é a mensagem de hoje, entendeu? Então, assim, deixa aqui também o meu agradecimento à Andréia, aos meus parceiros aqui. Nem parceiros, são amigos agora, né? A gente já tá nessa jornada aqui. Então, meus amigos, meus colegas, meus companheiros. E é isso, Patanê. Nós temos salvação, então. Temos salvação. Temos salvação. Temos salvação. Muito né? bom, muito bom. Gente, então agradeço aí a presença de todos vocês que fizeram essa mesa aqui hoje, né? É bonita, diversa, incrível, né? E plural, né, cara? Plural é o que a gente precisa, né? Dessa pluralidade, dessa diversidade, Verdade. desse, né? Isso aqui é que vai fazer o futuro, tá? Eu sou
filho de mulher. Eu sou pai de mulher, eu sou esposo de mulher, eu sou neto de mulher, né? E eu só posso dizer que eu tenho um amor enorme por essas pessoas que fazem o nosso mundo um lugar muito melhor. Só me sinto bem se eu tenho forte ali a presença dessas pessoas que são incríveis na nossa vida. O que nós seríamos sem as mulheres? Eu não seria, né? Eu não estaria aqui. Exatamente. Eu não estaria aqui. Então já é o princípio de tudo. É isso aí. Já é o princípio de tudo. Gente, obrigado. É isso aí. E ó, digo mais. Globotech Cash aí nas plataformas para vocês ouvirem a gente, tá? Spotify, Deezer. Cara, estamos em tudo aí. Vem pra Globo pra vocês verem a gente lá, os nossos rostinhos, né? O meu não tão bonito, mas das meninas com certeza muito sim. mais, do Jorge. Né? E fiquem aí, né? E espertos aí que vem muito mais coisa aqui no Globotech Cash pra vocês. Obrigado e até a próxima, gente. Valeu!